Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início à nossa aula 5 da disciplina de cálculo de reatores. Hoje a gente vai falar sobre reações múltiplas, modos de contato para sistemas com múltiplos componentes, o início do conteúdo da nossa segunda unidade da disciplina. Quando a gente fala em reações múltiplas, a principal diferença que a gente tem em relação às reações simples, que foram objeto de estudo da nossa unidade 1, é que agora a gente passa a necessitar de mais de uma expressão de taxa para que a gente consiga representar o comportamento cinético do nosso sistema. Quando a gente trata de uma reação simples, a gente vai precisar apenas de uma equação de taxa, que é o que representa aquela única equação. A partir de agora, a gente vai precisar de mais de uma equação de taxa, e isso pode resultar na necessidade de resolução de sistemas de equações diferenciais para que a gente consiga resolver o comportamento cinético do nosso sistema. Aqui é importante salientar que nessa parte não vamos considerar efeitos de expansão, ou seja, sempre iremos trabalhar com εA igual a zero para todas as reações estudadas nessa parte aqui da unidade. Basicamente, a gente tem três tipos de reações múltiplas, né? Se a gente for generalizar bastante, a gente consegue simplificar aí para três tipos. Esses três tipos são reações em série, são o tipo mais básico de reações em paralelo e reações independentes. As reações em paralelo, que também são conhecidas como reações competitivas, a gente tem um esquema reacional apresentado aqui embaixo, onde a gente tem um reagente, nesse caso aqui o reagente A, sendo consumido em duas reações, né, com duas cinéticas distintas, para formar dois produtos diferentes. Normalmente, nesses casos, a gente tem aqui um produto que é o produto de interesse, nesse caso aqui eu estou considerando que seja o produto B, e a gente tem aqui uma cinética específica, né, o produto B é formado com a constante cinética K1. Enquanto o produto C, que nesse caso aqui eu estou considerando que é o nosso produto indesejado, é formado também aí com sua constante cinética K2. Esse tipo de reação é muito comum na indústria, e um exemplo clássico é o sistema de reação de oxidação de etileno a óxido de etileno. Tá? A reação paralela leva a combustão completa do nosso etileno para a formação aí de dióxido de carbono e água. Então, a gente tem a reação aqui principal, né? A reação que a gente tem interesse, que é essa aqui, que é a reação de produção de óxido de etileno. E temos a reação competitiva, que é a reação de combustão completa aí do nosso etileno, que leva à produção de dióxido de carbono e água. Por sua vez, é uma reação sem interesse industrial. Quando a gente fala de reações em série, elas também têm um outro nome, que é o que a gente conhece como reações consecutivas. Para essas reações, o nosso reagente forma um produto intermediário e esse produto intermediário forma um outro produto. Aqui, em boa parte das aplicações, como por exemplo, indústria farmacêutica, esse cara aqui é o produto de interesse, tá? O intermediário é o produto de interesse e o produto C é o que a gente conhece como produto de decomposição, tá? Que é um produto final aí que leva ao consumo do nosso produto de interesse, o B. Esse esquema de reação tanto faz, né? A gente pode ter casos sim onde o C seja o produto de interesse, tá? Quando eu especifico aqui o B como produto de interesse, é o exemplo mais normal. Um exemplo comum para esse tipo de reação é a reação onde o óxido de etileno reage com amônia para que a gente forme monodietetranolamina. No primeiro caso, a gente tem amônia reagindo com óxido de etileno, produzindo monoetanolamina. Depois a gente tem monoetanolamina reagindo com óxido de etileno para produzir a dietanolamina. Depois a gente tem a dietanolamina reagindo com óxido de etileno para produzir a trietanolamina, que nesse caso é o produto final e é o produto de interesse. E, por fim, chegamos nos esquemas de reações dependentes. Reações dependentes são aquelas que não têm uma conjugação direta entre elas. Por exemplo, nesse caso específico, a gente tem uma reação de A forma B e uma reação de C forma D mais E. Essas relações, elas não apresentam, essas reações aqui, elas não têm relação nenhuma direta entre elas, né? Em termos composicionais, elas são independentes no aspecto composicional. Um exemplo clássico de reações independentes são as reações de craqueamento do petróleo, onde a gente tem aí um esquema completamente isolado de reações acontecendo para boa parte dos casos em estudo. Quando a gente fala aqui na reação em série do óxido de etileno com amônio, visando a produção de trietanolamina,
a gente pode ter aqui um exemplo clássico, tá, de obtenção das equações cinéticas que representam essa reação. Vamos determinar as expressões aí para um reator batelada que opera para esse sistema. Lembrando que aqui a gente teria, nesse caso específico, 5 equações diferenciais que representariam aí o consumo dos reagentes e a produção dos produtos de interesse, tá? Seria uma equação para amônia, uma para óxido de etileno, que eu estou nomeando como OE, uma para monetanolamina, que eu estou nomeando como MA, uma para dietanolamina, que eu estou denominando como DEA, e uma para trietanolamina, que eu estou denominando como TEA. Fazendo o desenvolvimento das expressões, chegamos aqui nessas equações. Tá? A primeira coisa que a gente está considerando, o nosso reator batelado é processado em volume constante, tá? Por isso ele tem densidade constante, então a equação de consumo aí da nossa amônia é dada pela variação do número de mols da amônia em relação ao tempo, igual a menos K1, concentração de amônia e concentração de óxido de etileno. A variação da concentração do óxido de etileno, importante salientar, é reagente nas 3 reações, por isso a gente tem aqui as 3 taxas de consumo dele, uma originária da amônia, uma da monetanolamina e uma da dietanolamina. A monetanolamina é produto da nossa primeira reação e reagente da segunda. Dietanolamina é produto da segunda reação e reagente da terceira reação. E a trietanolamina, produto final, produto apenas da terceira reação. Observe que quando é produtos, temos sinais positivos, quando é reagente, sinais negativos, aquilo que a gente já está habituado. Então, esse aqui seria aí o esquema desenvolvimento do sistema de equações diferenciais que representa aí a taxa de formação de reagentes e produtos para o nosso sistema reacional aí, composto pela amônia com óxido de etileno, visando a produção de trietanolamina. Aqui a gente tem um exemplo um pouco mais elaborado, tá? Aqui a gente tem um exemplo que vem de um artigo, esse artigo aqui, mais especificamente falando, que é um artigo de um grupo dos Estados Unidos que identifica e estuda a cinética, a modelagem cinética da gasificação com água supercrítica de biomassa de microalgas. Para esse caso específico, o sistema de equações diferenciais, como vocês podem observar, já é um pouco mais elaborado, tá? Neles são considerados aqui a formação de 2 compostos intermediários, e esses compostos intermediários são nomeados como intermediário 1 e intermediário 2. Eles podem sim decompor para a produção de gases a partir desse sistema aqui, composto entre as equações 3 e a equação 10. Aqui ainda temos 2 equações de equilíbrio, que são as reações de metanação e deslocamento gás-água, representadas pelas reações 11 e 12, e as equações de decomposição da alga nos intermediários, que são as reações 1 e 2. Aqui a gente tem uma série de reações irreversíveis, de 1 a 10, e 11 e 12 são reações reversíveis. Observando o modelo cinético, esse aqui é o conjunto de equações diferenciais que representam esse sistema, tá? Aqui, para o consumo da alga pelas 2 reações, os intermediários 1 e 2, formação de monóxido de carbono, as equações de equilíbrio aqui representadas, tá? As equações 11 e 12, e as equações de formação de gases, CO2, CH4, hidrogênio, óxido de etanol, etanos, né? Os etano e eteno, a produção do char e o consumo de água aí pela reação de gasificação. Observem que é um sistema bem mais complexo, bem mais elaborado, que requer uma atenção maior, e um exemplo aí com aplicabilidade maior do ponto de vista industrial. São coisas similares a essas que a gente encontra em aspecto industrial quando a gente vai trabalhar com esse tipo de aplicação. A gente tem ainda o que a gente chama de sistemas de múltiplas reações, e esses sistemas são o que a gente conhece aí como série paralelo, tá? Por exemplo, se a gente observar esse esquema reacional, onde A mais B reage com C mais D para produzir o A mais B, A reage para produzir C mais D, depois A reage com C para produzir E. Observem que é um sistema em série para C, onde C é produto da primeira reação e reagente da segunda, e paralelo para A, onde A é reagente nas 2 reações. Aqui a gente tem um esquema reacional de uma série combinada, uma reação combinada, um sistema série paralelo, com a reação de formação aí de butadieno a partir do etanol, que é representada por esse esquema aqui. Se a gente observar, a reação ocorre em paralelo para o etanol e ocorre em série aqui, ó, para o nosso eteno, tá? Ele é produzido aqui e é consumido aqui. Então a gente tem um esquema aí em série paralela. Para esse tipo de reação, quando a gente fala em múltiplas reações,
tratar o sistema apenas como uma função de conversão não é mais suficiente. Por quê? Porque a gente começa a ter vários produtos para a reação. Então, a reação pode ter uma excelente conversão e ainda assim não ser interessante do ponto de vista industrial, porque ela produz muito pouco do produto desejado. Então, para garantir que a gente esteja trabalhando com a reação em condições desejáveis, em condições de interesse, a gente faz uma avaliação de desempenho da reação a partir de outros parâmetros. Que parâmetros são esses? Basicamente, o que a gente tem aí como conceito de rendimento e de seletividade. São os dois parâmetros principais aí que a gente vai observar. A conversão a gente já está habituado, tá? Ela diz respeito à quantidade de um dado reagente que foi consumido em uma determinada transformação. O rendimento, por sua vez, ele diz respeito à quantidade de um produto formado em relação à quantidade de um reagente que foi consumido em uma reação. E a seletividade, ela diz para a gente se determinadas reações ocorrendo simultaneamente produzem de forma independente diferentes produtos e ela diz quanto de um determinado produto foi produzido em detrimento de outro produto. Normalmente, essa relação traz o produto desejado em relação ao produto indesejado. Trazendo para aspectos numéricos, tá? A conversão é aquela que a gente está habituado, a variação do número de mols em relação ao número de mols inicial, já vimos esse conceito lá na unidade 1. Rendimento, por sua vez, é o número de mols do produto que a gente tinha, tá? Aqui a gente está fazendo o produto final menos o produto inicial, para que a gente descarte qualquer produto que já esteja presente dentro do nosso reator, em relação à quantidade de reagente que foi consumido. Por sua vez, a seletividade a gente faz entre o produto desejado, que nesse caso eu estou chamando de produto L, então a variação do número de mol do produto L, em relação ao produto indesejado, que eu estou chamando de produto P. Então, seria desejado sobre indesejado. Aqui também estamos considerando, tá, a possibilidade de número de mols inicial dos dois produtos para descontar alguma existência prévia desses componentes no nosso sistema reacional. Na literatura, a gente tem algumas correlações conturbadas aí, especialmente em relação à seletividade. Aqui na disciplina, quando falarmos de seletividade, vamos falar sempre de relações desejadas em relação a indesejado aí para os produtos, mas alguns autores adotam referências contrárias, então, sempre que a gente for ver na literatura conceitos de seletividade, é importante que a gente verifique aí qual a correlação, tá? Qual a fonte de referência utilizada por aquele autor para definir esse parâmetro. Aqui vamos considerar uma reação, tá? Uma reação específica, nesse caso aqui uma reação competitiva, onde A pode reagir para formar R com a constante cinética K1 e A pode reagir para formar S com a constante cinética K2. Aqui nesse caso específico, R é o nosso produto desejado e S é o nosso produto indesejado. Aqui a gente tem a equação de taxa para esse sistema, Rzinho, Rzão, que é a taxa de formação aí de produção do produto R, é K1, concentração de A elevado a alfa1, e Rzinho, Szão, que é a taxa de produção do produto S, é K2, concentração de A elevado a alfa2. Se a gente dividir as taxas do produto desejado pelo produto indesejado, o que a gente vai ter é uma variação do número de mols do produto R em relação à variação do número de mols do produto S. Aqui o que eu fiz foi uma simplificação das variações de tempo das equações de taxa, tá? Avaliando as duas no mesmo intervalo de tempo, a gente consegue fazer essa simplificação. Só que me resulta em K1 dividido por K2, que multiplica a concentração de A, alfa1 menos alfa2. Observe que, para esse caso específico, como R é o meu produto desejado, o interessante é que essa relação aqui tem o maior valor possível para que eu tenha o máximo de produto R em relação à quantidade de produto S, que é a minha condição de interesse. Tá? Isso aqui, essa definição aqui, essa divisão que a gente chama de seletividade instantânea, ou seja, a taxa de consumo, a taxa de produção, né, se é caso de produto aqui, seria uma taxa de produção instantânea do produto R em relação ao produto S para o nosso sistema reacional. Aqui a gente tem dois fatores que podem alterar a nossa produção de R no sistema. Basicamente, efeitos de temperatura, aqui representados pelo K, e efeitos cinéticos, representados aqui pela concentração de A, efeitos de composição. Ela é uma concentração, né, quando a gente fala em composição, aí o Ca é o fator talvez mais facilmente manipulável. Né? Normalmente a gente tem uma reação
prevista, estipulada para ocorrer uma determinada condição de temperatura. Então, se eu fixo a condição de temperatura, K1 e K2 não podem ser alterados. E alfa1 e alfa2 são valores da estequiometria da reação, são valores do comportamento cinético do nosso sistema. A gente não tem muito poder de alterar eles porque eles são características naturais da própria reação. Então, basicamente, esses caras aqui a gente não tem como mexer. A temperatura é possível mexer desde que eu mude a especificação do meu sistema reacional, e a concentração talvez aí seja mais facilmente manipulável, porque eu só modificar a condição de entrada do meu reator. A gente pode usar diferentes estratégias para garantir que eu mantenha essa concentração de ar baixa ou elevada dentro do meu reator, de acordo com a minha condição de interesse. Tá? Em um determinado processo, os reagentes eles podem ser consumidos por caminhos diferentes, levando a produtos diferentes. E essa variabilidade de caminho é o que pode resultar em baixo rendimento ou elevado rendimento para um determinado produto dentro do meu sistema. Tá? Quando eu falo no estudo de comportamento dessas reações, essa é a parte importante, porque é ela que vai determinar a possibilidade de favorecer a produção de um composto desejado em detrimento de um indesejado, modificando de forma simples as condições de operação do meu sistema. Nesse caso aqui em específico, se a gente olhar, eu posso mexer ou nessa razão, como eu já tinha adiantado para vocês, K1, K2, ou nessa concentração de A, que ia depender, claro e obviamente, dessa característica aqui de alfa1 e alfa2 no meu sistema reacional. Por exemplo, se eu for trabalhar aqui com a influência de concentração, para um sistema que tenha alta concentração de reagentes, eu sempre vou favorecer a reação que tenha maior ordem reacional, ou seja, se alfa1 for maior do que alfa2, eu tenho que trabalhar em condições de concentração de A mais elevadas para garantir uma seletividade instantânea mais elevada. Se eu trabalhar com a baixa concentração de reagente, eu vou favorecer a reação de menor ordem, ou seja, se alfa1 for menor do que alfa2, eu devo trabalhar em concentrações de A mais baixas para que eu garanta uma seletividade instantânea mais alta do meu produto R. Observe que eu sempre estou trabalhando aqui com altas seletividades, é o que eu estou buscando manter essa região de seletividade aqui o mais alta possível, e aqui eu consigo manipular através da minha concentração, seja ela alta, seja ela baixa, em detrimento aqui do comportamento cinético do meu sistema, com a característica prévia e preexistente. Mas se eu tiver, por exemplo, reações que tenham a mesma ordem, aí a concentração não tem influência, tá? A gente vai ter uma dependência única e exclusiva aí dos efeitos térmicos representados ali pela constante cinética K. Vamos trabalhar no caso 1 aqui, vamos separar em casos de estudo. Para o caso 1, a gente vai assumir que alfa1 é maior que alfa2, e para esse caso específico, quanto maior for a concentração do reagente A, maior vai ser a seletividade instantânea S, maior vai ser a produtividade do meu produto de interesse R no meu sistema. Essas altas concentrações elas podem ser conseguidas usando estratégias reacionais. Que estratégias reacionais são essas? Usar um reator batelado, um reator tubular. Por quê? Porque nesses reatores a concentração não cai instantaneamente, como ocorre no reator CSTR, por exemplo. Então, para esses casos aqui, é interessante que eu use um batelado, um tubular, dependendo da característica da minha reação. Se eu estiver trabalhando em sistemas gasosos, para manter a concentração alta, eu devo elevar a pressão de operação no meu reator. Normalmente, para esses casos, é interessante que eu opere meu reator em conversões mais baixas. Por quê? Porque em conversões mais baixas eu vou garantir que eu tenho uma concentração de ar elevada ao longo de todo o caminho do meu reator. E eu não devo usar diluentes. A presença de gases inertes, por exemplo, na reação gasosa, vai gerar um efeito de diluição que diminui a concentração. E aí vai favorecer automaticamente a reação não desejada, a reação de produção de S. Vamos para o caso 2, onde agora a alfa1 é menor do que a alfa2. Para esse caso aqui, eu devo trabalhar com concentrações de A mais baixas. Quanto menor a concentração de A, maior vai ser a seletividade instantânea do meu sistema aqui em relação à produção de R. Como é que eu consigo baixas concentrações de A? Basicamente, eu uso um reator CSTR, que diminui instantaneamente a concentração de alimentação, aquela concentração que é a concentração de saída, que é um efeito muito interessante para esse tipo de operação aqui. Sistemas gasosos eu devo trabalhar aí com pressões mais baixas. É interessante que eu opere meu reator em condições de conversões altas, com isso eu garanto essa baixa concentração de ar o tempo todo. E eu devo utilizar aí diluentes ou inertes
na minha alimentação. Isso garante uma baixa concentração de A também no meu sistema reacional. Se alfa 1 for igual a alfa 2, para esse caso específico, a gente não tem como afetar a seletividade instantânea por concentração, e isso é realizado aí por meio de uso de temperatura, catalisadores específicos ou outras características reacionais. Só para a gente ilustrar esses modos de contato, tá? Quando eu quero manter concentração de dois reagentes alta, por exemplo, A e B alto no meu sistema, eu misturo os dois em alta concentração simultaneamente no meu reator, todos de uma vez. Quando eu quero manter concentrações de A e B baixas, eu vou adicionando pequenas quantidades de A e B a um sistema reacional. Isso aqui vai aumentando o nível de concentração no meu reator, mas eu vou mantendo as concentrações dele baixas ao longo do tempo. E quando eu quero manter uma concentração de um reagente alta e outra baixa, eu vou adicionando aqui pequenas quantidades de um reagente a outro que já encontra-se presente no meu sistema reacional. Aqui eu tenho esse mesmo modo de operação não para os reatores descontínuos, mas para os reatores contínuos. Tá? Quando eu quero manter ambas concentrações altas, eu faço alimentações simultâneas aqui dos dois reagentes do meu sistema reacional. Quando eu quero manter as duas baixas, eu adiciono os dois ao sistema que já contém uma quantidade de um diluente. E quando eu quero manter um alto e outro baixo, eu vou fazendo adições porcionadas do que eu quero manter baixo ao longo do sistema, seja ao longo do tubo, no reator tubular, ou ao longo da cadeia dos reatores CSTR, aqui como está ilustrado na figura de baixo. Vamos imaginar agora que a gente tenha dois reagentes A e B que podem reagir entre si por meio das seguintes reações. 2A mais B com uma cinética K1 forma o produto X e A mais B com a cinética K2 forma o produto Y. Vamos supor que essas taxas aqui, tá? Que essas reações são dadas por esse sisteminha aqui, ó. R1 igual a K1, concentração de A ao quadrado, concentração de B, e R2, K2, concentração de A, concentração de B. Se a gente determinar a seletividade instantânea aqui, assumindo que o X é o nosso produto de interesse, a gente vai ter que R1 sobre R2 vai ser K1, concentração de A ao quadrado, concentração de B, K2, concentração de A, concentração de B. Daqui a gente consegue simplificar, né? Esse CB, esse CA aqui, vai me resultar em K1 dividido por K2, concentração de A. Ou seja, para esse sistema específico aqui, para que eu maximize o rendimento em X, eu tenho que trabalhar com a concentração elevada de A. Além disso, o nosso reator escolhido e as condições de operações que a gente for determinar para essa operação, tá, devem garantir que a concentração de A seja mantida elevada ao longo da operação no nosso sistema. Isso aqui é um exemplo de como a gente trabalha concentrações. Agora vamos ver como a gente trabalha a temperatura, como a gente estuda a influência da temperatura no nosso sistema. Normalmente, essas reações aqui, para esse caso simples que a gente está considerando, a gente tem uma reação competitiva, né? Eles vão ter energia de ativação diferente. E essa energia de ativação é o que vai alterar esse valor da relação K1, K2, basicamente. Porque a temperatura vai ser igual, né? A gente está tratando da mesma reação dentro do mesmo reator. Então, obviamente, o que vai alterar aí é a característica de cada reação que é dada pela energia de ativação. Quando a gente pegar o nosso sistema reacional, a gente vai ter aqui um K1, que vai ser um K1 zero exponencial de menos E1 dividido por RT, assumindo que essa seja a nossa reação desejada, e um K2 com um K2 zero, que é o fator pré-exponencial aqui da reação 2, exponencial de menos E2, né, de ativação da reação 2 dividido por RT, que é a nossa reação indesejada. Se a energia de ativação da reação indesejada for maior que a energia de ativação da reação desejada, eu devo usar uma temperatura de operação mais baixa. Se a energia de ativação da reação desejada for superior à da reação indesejada, eu devo usar uma temperatura mais alta. Ou seja, como é que eu obtenho essas relações? Basicamente, eu vou fazer essa correlação aqui, tá? Vou dividir o K1 sobre K2, vai me resultar nesse termo aqui. E observem que, à medida que a energia de ativação for maior do que a energia da reação indesejada for maior que a da reação desejada, eu devo usar temperaturas mais baixas. Isso aqui garante que essa razão K1, K2 aumente. Se a minha energia de ativação da reação de interesse for superior à da reação indesejada, utilizando temperaturas altas, eu favoreço essa razão aqui, K1, K2, aqui conforme que está explicitado na relação numérica aqui apresentada. É interessante e importante que a gente mantenha aqui uma atenção, especialmente em reações com fase gasosa. Por quê? Porque automaticamente, ao modificar a temperatura, eu modifico também a minha concentração, tá? Se eu assumir a equação do gás ideal, a concentração de ar é a pressão de ar dividido por RT,
e a pressão dividida por RT é o Y, aqui eu já fazendo aqui o cálculo da pressão parcial, tá? A pressão YA dividido por RT. Nesses casos aqui, ao aumentar a temperatura, seria interessante, caso eu tivesse para essa reação, a energia de ativação da reação desejada superior à da indesejada, mas ao aumentar a temperatura, observem que eu diminuo a concentração, tá? Eu tenho uma relação inversamente proporcional entre concentração e temperatura. E essa diminuição da concentração de ar pode gerar um efeito contrário aí no meu sistema, a depender da característica reacional do meu sistema. Então é importante ter cuidado com essa modificação. Uma outra coisa, né, que a gente tem, que é importante, a gente vai estudar mais para frente quando a gente fala de reatores catalíticos, é que um efeito similar aí ao aumento da temperatura pode ser obtido através de uma escolha de um catalisador que promova aí seletivamente a reação de interesse, ou então de algum inibidor que atue aí inibindo as reações que são reações concorrentes. Então eu consigo um efeito muito similar ao efeito da temperatura para efeitos catalíticos, é importante ter isso em mente. Ainda falando de sistemas de múltiplas reações, tá? É importante salientar que quando a gente fala para desse tipo de sistema, a distribuição de produto é determinada pela resolução das equações de balanço de massa das espécies químicas envolvidas. Quando eu vou determinar o volume do reator, o volume da mistura reacional, é necessário que eu recorra aos parâmetros aí como rendimento global, rendimento instantâneo, de forma que eu sempre maximize aí a produção do composto desejado dentro do volume reacional. E no caso aí de reações em paralelo, a escolha do tipo e do arranjo dos reatores não é tão simples como no caso de se ter apenas uma reação que ocorra no nosso sistema. É importante ter essas características aqui em mente. Com isso, a gente finda aí o conteúdo dessa nossa aula. A gente se encontra na próxima aula. Até mais.